Olá, gestores escolares. Esta é a parte 4 da série de vídeos sobre diagnóstico e análise situacional das dimensões da escola. Nós já falamos da dimensão pedagógica, nós já apresentamos o que é gestão por evidências, nós já tratamos da dimensão administrativo-financeira. Agora, nós vamos falar de uma dimensão muito especial, que é a político-institucional. Essa dimensão, gestores escolares, ela está intimamente ligada à gestão democrática e ao princípio da educação integral. A grande pergunta aí é como é o território e a comunidade onde a escola está inserida. Essa é a grande pergunta que vai nortear toda a nossa fala nessa videoaula. Porque nós já temos uma aula específica sobre a gestão democrática. Mais adiante, nós vamos colocar para vocês uma videoaula sobre a escuta ativa, específica aí para a gestão democrática, para que os vídeos não fiquem muito longos e você possa usar esses vídeos aí com a sua equipe de gestão, usar nas horas de trabalho coletivo e discutir sobre o uso de dados na escola, sobre diagnóstico, sobre escuta qualificada. Então, virão aí pela frente outros vídeos para auxiliar você nessa tarefa. Pois bem, território é assunto de currículo, gestores escolares. Olha essa frase da Beatriz Goulart. O território é assunto, é conteúdo do currículo, é o lugar onde se dão as ações educativas e também é um agente, como se fosse sujeito também o território. E não dizemos que ele é pedagógico, e sim educativo, território educativo, porque estamos considerando a educação formal, que é a educação na escolarização, né, educação infantil, educação básica, a não formal, que é aquela que se realiza necessariamente sem uma regulamentação, sem uma matriz curricular, sem um plano de ensino, em ONGs, por exemplo, e a educação informal, que são aquelas formas, múltiplas formas de educação que acontecem, por exemplo, no âmbito midiático, né, das redes sociais. E aí tem uma aula com a professora Adriana Silva, que é especialista em educomunicação, que vai falar bastante da educação informal e da educomunicação. Hoje nós vamos falar do território, do contexto. Como diagnosticar o contexto, como entender as vivências dos nossos alunos e trazer esse assunto para dentro do currículo, tá? Vamos falar dos potenciais educativos do território, como levantar agentes, espaços, dinâmicas, saberes que têm potencial educativo, que são do entorno da nossa escola, do bairro, da cidade e da região, né? Porque toda cidade está inserida numa região, né? E aí eu vou lembrar aqui o Milton Santos, né? Lembrar a minha formação em geografia, eu sou formada em geografia e em história, mas o Milton Santos tem uma importância muito grande para refletir em um dos grandes pensadores do século XX em relação a espaço, paisagem, território, e ele vai dizer o que para a gente? Território, gente, é o chão mais a identidade. Ou seja, é o aspecto natural, morfológico, geológico, fitogeográfico, acrescido das apropriações que os seres humanos fazem desse chão. Esse chão mais identidade, multiplicado pelas aprendizagens, pelas várias formas com as quais a gente aprende no e com o território, tem como resultado o que a gente chama de território educativo, né? Que está aqui, ó, nosso território educativo, que a gente vai falar tanto hoje de território educativo. Bom, para diagnosticar o contexto da escola, entender, não tem diagnóstico sem escuta, né, gente? Aprender a ouvir é fundamental. E aí fica já uma provocação para você aí, diretor. O quanto a minha escuta é qualificada com a minha equipe, com a minha comunidade. Para levantar os aspectos da comunidade, eu tenho que observar os saberes, as dinâmicas,
os agentes e os espaços. Vamos saber um pouquinho o que é cada uma dessas coisas, né? Cada um desses elementos que compõem o território educativo? Vamos começar pelos agentes. Pensa aí no entorno da tua escola, pensa no teu bairro. Os agentes são pessoas, pessoas, lideranças do bairro, né? Pode ser, inclusive, aquela pessoa que tem aí o comércio na esquina da sua escola e que fica de olho quando os alunos estão passando, né? Podem ser coletivos como ONGs, por exemplo, ou coletivos não formalizados que existem aí na tua região. Instituições, sejam elas públicas ou privadas, comércios, indústrias, áreas de prestação de serviço, instituições de prestação de serviço, qualquer agente que possa influenciar, que possa de alguma maneira ter influência positiva ou negativa nas aprendizagens dos seus alunos. E que esses agentes, eles atuam diretamente nas dinâmicas que acontecem no território, né? Eles têm influência nessas dinâmicas, nessas formas de viver, de pensar e de fazer que existem no território. Então, é muito importante identificar quem são esses agentes, identificar quem são essas lideranças, porque tem um âmbito que é fundamental. Eu sempre brinco assim: projeto político pedagógico, PPP. O que é o P do político? O P do político é a gestão democrática, é a dimensão relacional e institucional com a comunidade, e isso está diretamente abaixo da competência administrativa do diretor escolar, que é um grande articulador de redes. Ele é capaz de pegar essas pessoas, opa, é capaz de pegar essas pessoas, ó, esses coletivos, essas instituições e articular, formar redes para garantir, para melhor garantir o bem-estar e a aprendizagem do aluno. Eu vou dar um exemplo para vocês e depois eu vou indicar para vocês nas descrições do vídeo, em um podcast realizado agora, no mês de março, um podcast realizado pela Rede Municipal de Itanhaém, podcast do Litoral. Três diretoras de um território educativo da Rede Municipal de Itanhaém, o território educativo do Umuarama Coronel, elas relataram as experiências de articulação com seus territórios. Em especial, uma dessas diretoras, a Renata, ela fala como foi articulada, como ela articulou uma rede de apoio com assistência social, o CRAS, o CREAS, a saúde, colocando todas essas instituições num WhatsApp. E eles conversam nesse WhatsApp, trocando e articulando ações no território educativo em prol do bem-estar dos alunos, porque, afinal, todos eles atendem a mesma comunidade. Esse é um bom exemplo do que significa o diretor ser um articulador de redes no território. E as dinâmicas? O que são essas dinâmicas que eu preciso conhecer que existem no meu território? Elas são processos naturais e sociais que acontecem aí no entorno da escola, no bairro, na cidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma escola da região de Pedrinhas, no município de Ilha Comprida, ela fica numa área que ela é impactada constantemente pelas marés, porque os alunos chegam até a escola de barco ou de ônibus, mas se for de ônibus é pela faixa da praia. Isso significa que o diretor precisa ter a tabela das marés para entender se esses alunos naquele dia vão embora de barco ou se eles vão embora de ônibus. E esta é uma dinâmica natural, que é usada tanto administrativamente pelo diretor, como também é levada para dentro da sala de aula, para o currículo da escola, para as práticas pedagógicas, para que os alunos estudem como essas dinâmicas impactam na sua aprendizagem, no seu bem-estar, na sua forma de viver e de fazer, né, nas suas vivências. Um exemplo agora de dinâmica social, tá? Na rua da escola tem uma grande feira livre.
Como é que essa feira livre interage com a escola? Quais as possibilidades educativas que essa feira livre representa? Festas como, por exemplo, festa do peão, do jongo, tá? Dança do jongo, folia de reis, essas coisas acontecem no seu território. Isso tudo precisa ser observado, tanto para articular redes, como também para levantar o potencial educativo dessas dinâmicas, tá? Além dos eventos climáticos, das festas, celebrações, as dinâmicas, outras dinâmicas podem ser observadas. Tem muita migração no seu bairro? Sazonalidade, as pessoas vão e vêm o tempo inteiro, crianças se matriculam no semestre, vão embora, voltam no ano seguinte. Tem questões socioambientais que impactam os alunos, rio poluído, enchente, lixão, porque, gente, o negativo também tem potencial educativo, tanto potencial para deseducar, como potencial para educar e conscientizar. O importante é que tudo isso precisa ser levantado para que para que no currículo, nas diretrizes pedagógicas da escola, nas práticas pedagógicas, haja intencionalidade sobre como isso vai ser trabalhado dentro dos princípios da educação integral, né, que olha o aluno como um sujeito integral, composto por múltiplas dimensões, que não apenas a cognitiva, e que precisam ser consideradas no seu aprendizado e no seu bem-estar. E saberes? Quais os saberes que tem no seu território? Os conhecimentos, as experiências, as histórias, as narrativas que integram a cultura da área onde você vive. Modos de viver, de produzir, histórias, habilidades e conhecimentos. Eu vou dar dois exemplos. Já que eu usei o exemplo da escola de Pedrinhas em Ilha Comprida, vou repetir esse exemplo. Lá, o diretor agregou o conhecimento, é uma comunidade de pescadores, e ele agregou os conhecimentos sobre pesca dos alunos nos materiais de alfabetização. Então, o nome dos peixes, o robalo, o cação, eles vieram, esse conhecimento, esses saberes vieram para dentro do processo de letramento e alfabetização. Escolas, por exemplo, que constroem materiais didáticos sobre a história do próprio bairro, sobre as narrativas e os contos do próprio bairro, para trabalhar letramento dentro da unidade escolar. As habilidades que existem aí no bairro, tem marceneiro, tem pedreiro, tem pescador, tem motorista, tem costureira, tem bordadeira. Como esses saberes podem ser agregados à educação integral dos alunos? E veja, não é só na jornada estendida que isso pode ser agregado, ele pode ser nas atividades diversificadas a serem implementadas na jornada estendida, ele pode ser implementado de maneira transversal nos temas contemporâneos que são trabalhados dentro da escola. Além dos saberes, os espaços e lugares. Quais são os espaços e lugares que existem aí no seu território e que podem e têm potencial educativo para serem trabalhados dentro da escola? Os ambientes de dentro e de fora, os museus, os espaços físicos dotados de significado, que têm identidade, né, que a população do local atribui valor afetivo e social a esses lugares, e que eles podem ser espaços que são integrados, que se integram com a escola para ampliar as possibilidades educativas. A gente está falando de educação em suas múltiplas formas. Vamos dar alguns exemplos: lugares de educação não formal, escolinhas de arte, escolinhas de judô, escolinhas de dança, ONGs que oferecem cursos. Por exemplo, no município de Pradópolis, nós visitamos uma ONG que oferece cursos de desenho, cursos de tecnologia, né, cursos de cultura tradicional. Como é que esses espaços eles podem ser articulados com a escola para que a escola possa, de uma maneira é, afetiva, cuidadosa, realizar uma aprendizagem significativa? Mas também lugares de lazer e fruição, praças, parquinhos, podem ser áreas que
para vivências externas, por exemplo, da educação infantil, ou para realizar vivências de laboratórios, laboratórios de coleta, laboratórios de visitação, lugares de cultura, teatros, museus, cinemas, que podem ser agregados às, às trilhas de aprendizagem. E os lugares de esporte, né, gente? Tantos lugares, quadras de esporte, projetos da Secretaria de Cultura e Esportes que podem atuar de maneira intersetorial e integrada na oferta da educação integral. O que fazer, gente? Como fazer isso, né? Nós, nas formações presenciais que a gente oferta, a gente já trabalha isso, a dinâmica, de uma maneira intensa, né? Colocando os diretores das escolas que atendem a mesma demanda e o mesmo território juntos para dialogar sobre o território. Então, a primeira iniciativa é que o secretário municipal de educação ele territorialize a sua rede, divida as unidades escolares em grupos que atendam as mesmas demandas e o mesmo território com uma certa proximidade geográfica. Isso não significa que você vai juntar todas as escolas de educação infantil e grupos de anos iniciais e grupos de anos finais. Não. A ideia não é essa. A ideia é agregar por atendimento à demanda. Qual é a comunidade que aquelas escolas atendem? É, reúna esses diretores e esses coordenadores pedagógicos e faça um levantamento preliminar sobre esses agentes, essas dinâmicas, esses lugares e esses saberes. Você pode usar para isso o recurso do Google Earth. Ó, essa é uma imagem do Google Earth, desse município maravilhoso que é Piraju, né? Aliás, toda essa região é lindíssima, né? É a região do Alto Vale do Paranapanema, que vocês conhecem bem aí, quem está me assistindo, tem Piraju, Itaí, Iaras, Arandu, Barão de Antonina, Taquarituba, Taguaí, Cerqueira César, Coronel Macedo e outros municípios aí na região. Olha aqui o procedimento que foi feito. Foi registrado, todos esses pontos amarelos são unidades escolares da rede municipal, tá? De Piraju, nesse caso aqui, um exemplo é o exemplo de Piraju. E aí é fácil fazer, gente, digita lá no Google, Google Earth, e você vai clicando e registrando onde estão as unidades escolares. O próximo procedimento é o que tem no entorno dessas unidades escolares que têm certa proximidade. Olha aqui, por exemplo, essas escolas, elas atendem uma mesma comunidade. Quais são as características dessa comunidade? Quais são os saberes, as dinâmicas, os agentes? Né? Quais são os lugares, tanto que tem potencial educativo para vir para dentro do currículo, como também tem potencial para fazer aquilo que eu contei para vocês da diretora Renata, de montar uma rede de apoio, uma articulação de rede com as instituições que juntas garantem o bem-estar social do aluno, assistência social, cultura, esportes, saúde, né, que podem estar todos juntos num WhatsApp para ajudar você, diretor, a pensar soluções integradas e intersetoriais para esses alunos. Como é que você pode fazer isso? Tem várias formas de fazer isso. Aqui a gente sugere um recurso, um estudo das características baseado na mandala dos saberes. Tem as áreas de conhecimento no centro da mandala, né, que você precisa trabalhar as competências e habilidades, e no entorno dessas áreas de conhecimento, as vivências e conhecimentos do território. Aqui a gente fez um exercício que você pode adaptar, você pode aplicar desse jeito aí no seu município, faça um grande painel e um grande debate com a sua comunidade escolar, ou você pode fazer outras dinâmicas. No primeiro exercício, esse primeiro aqui, ó, a pergunta é: meu território é? Como é meu território? Ele é violento? Ele tem alto índice de criminalidade? Não, ele é tranquilo, ele é mais residencial, ele é
mais comercial, mais industrial? Quais são as características do meu território? Nível socioeconômico, porque a gente sabe que isso impacta muito na aprendizagem do aluno. Tem dinâmicas? Quais? Quais são os agentes, os saberes e os lugares? O que que meu território ainda não é, mas pode vir a ser, se tiver uma ação articulada, intencional, das escolas como espaço de transformação, gente. A gente está falando de escola como liderança transformadora no território onde ela está inserida. Depois passa para a tua escola no território. Minha escola é, mas minha escola é, gente, muita verdade. Como a minha escola é? A minha escola é segura? A minha escola é acolhedora, mas de fato, diretor, não tenha medo, porque a resposta quem dá não é o diretor. A resposta quem dá é a escuta da comunidade. É a comunidade que responde como a minha escola é. Eu só sou parte dessa comunidade. Como a minha escola percebe? Como a minha comunidade percebe minha escola? Ela é segura, ela é empática, ela é acolhedora, ela cuida, né? É uma escola que acolhe, é uma escola democrática, que é aberta. Como que é a relação da minha escola com as outras escolas da comunidade? Eu conheço os outros diretores, tanto do sistema municipal como estadual, eu falo com eles, tenho reuniões periódicas. E a minha comunidade escolar? Professores, funcionários, alunos, pais de alunos, quais são as características? São participativos, não participativos? Eles são engajados na escola? Eles sentem-se pertencentes? Os meus professores, a maioria são do bairro ou são de fora do bairro? São de outra cidade? Conhecem ou não conhecem a minha escola? Meu aluno no território. Como é que é meu aluno no território, gente? Quem é meu aluno? A maioria. Quem é? Baixo nível socioeconômico? Ele é alto nível socioeconômico? É filho de imigrantes, a maioria é nascido mesmo na cidade onde eu moro. Quem é meu aluno? Caracteriza o teu aluno. Isso precisa estar no projeto político-pedagógico. Quem é o aluno que você atende? Onde ele mora? Quais são as características habitacionais do seu aluno? Como ele se expressa? Ele brinca na rua? Ele brinca em parquinho? Ele tem possibilidades de lazer? Brinca com quem? Né? Ele não tem espaços de brincar, porque lembra, no Plano Nacional da Primeira Infância, o direito ao brincar, né, que é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. E a ocupação dos pais dos meus alunos, a maioria dos pais, como é a ocupação deles? Né? O nível e o nível de escolaridade dos pais dos meus alunos, porque isso também impacta no aprendizado. E o meu aluno, hein, gente, ele sente falta do que na escola? Percebem que essas são perguntas que não são para ser respondidas assim, ó, numa tacada só pelo diretor escolar sozinho. Elas precisam ser respondidas com escuta. Elas precisam ser respondidas por muito diálogo, com pesquisa. Terminei? Opa, agora vamos traçar estratégias em conjunto com as escolas do meu território. Reúno os diretores, opa, reúno os diretores e vamos pensar em estratégias de integração com e no território. O que é integração? Como que essa integração vai ser feita? Como que a intersetorialidade com o bem-estar, cultura, lazer, saúde, segurança podem acontecer? Os PPPs podem ser construídos coletivamente? Qual parte? Gente, porque não vai fazer o PPP inteiro junto, mas a parte de caracterização da comunidade pode ser muito bem construída junto. Os objetivos, o território pode ter um objetivo coletivo para ser perseguido, uma meta coletiva. Para realizar ações colaborativas entre as escolas do território, o que que eu preciso fazer? Quais ações eu tenho que desenvolver? Podemos abrir as escolas da comunidade para a comunidade por meio de cada escola do território pode fazer uma ação diferente, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. E por fim, o que que é que está me impedindo de integrar escola e território? Porque elas não deveriam ser separadas. Escola e território deveria ser uma coisa só. O que me impede?
de realizar essa integração. Perceba que é um processo profundo de reflexão que não pode ser feito só pelo diretor, ou pelos diretores, ou pelos gestores escolares, incluindo os coordenadores. Precisa ser feito com todos os segmentos da comunidade escolar. Depois de fazer esse levantamento, chegou o momento de construir diretrizes pedagógicas. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, identifica as possibilidades de aprofundamento desses saberes, dinâmicas, agentes e lugares que você levantou, que tenham perspectiva de ir para dentro das práticas pedagógicas, né? Porque no PPP não vão as práticas, gente. No PPP vão as diretrizes pedagógicas que orientarão as práticas, né? Segundo, orientar temáticas a serem abordadas na formação e serviço. Coordenador pedagógico, esse aqui é para você, não é para o diretor. Levantou, fez o diagnóstico, cabe ao coordenador pedagógico elaborar o cronograma, as diretrizes formativas a partir desse diagnóstico levantado. Tem que discutir com os professores o que que é território educativo, o que que é educação integral, como alinhar o currículo e os objetivos de aprendizagem da BNCC com o diagnóstico que você fez do território, né? Quais são esses saberes e esses locais? E quais são as orientações para as intencionalidades pedagógicas? Por fim, essas diretrizes devem conter orientações didáticas aos professores com foco na melhoria da gestão das aprendizagens. Ele tem que pensar metodologias ativas para motivar e ativar a participação dos estudantes, considerando as vivências, os conhecimentos prévios desse estudante. E onde estão esses conhecimentos prévios? Lá no território, lá na comunidade. Precisa, então, orientar esses professores como vai ser aprofundada a pesquisa do território. Aqui do lado, eu trouxe um exemplo para vocês de uma organização de práticas educativas. É uma trilha de aprendizagem que organiza as práticas educativas, as diretrizes. Bem simples. Olha, eu coloco aqui as categorias: espaço, lugar, agente, dinâmica, tá? Até repetir aqui, tá? Tá faltando saberes, tá? Tá faltando saberes aqui, desculpe. Então, vamos lá, onde se localiza? Então, por exemplo, aqui, agente, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Qual a motivação de escolher ele como um potencial educativo no território? Porque é uma alternativa para que as crianças não fiquem na rua, no caso aqui, as crianças de inclusão, né? Um trabalho de inclusão. Pode ser feita uma parceria, né, de discussão de ações conjuntas de saúde mental. Podem ser feitas, muitos CAPs fazem, por exemplo, projetos de dança circular, projetos de pintura. Será que essa também é uma alternativa, né, para trabalhar? No entorno espaço-lugar, qual a motivação da escolha do entorno da escola, que são as ruas do entorno da escola? Uma imersão e uma interação dos alunos no entorno da escola, pode ter uma trilha educativa, com uma caminhada pelo bairro, pode ter roda de conversa, pode ter fotografia, enfim, gente, as possibilidades são múltiplas de abordagem de diretrizes pedagógicas para orientação das práticas, em sala de aula. Aqui, pessoal, esse tema é muito amplo. Eu indico para vocês esse vídeo da Helena Singer, Território e Educação Transformadora. É uma palestra que ela deu para a Rede Municipal de Educação de Ribeirão Preto e que ela fala, ela aprofunda bastante sobre como abordar o território educativo nas redes de ensino. Aqui um texto muito bom, Territórios Educativos, como aprender na cidade, e eu deixo aqui também o e-book Diagnóstico e Análise Situacional, que tem um capítulo dedicado ao diagnóstico dos territórios educativos. Eu agradeço. Convido vocês aí a assistir os próximos vídeos, que são fundamentais para serem utilizados com a multiplicação, como multiplicadores do conhecimento da formação PPP Vivo, Projeto Político Pedagógico Vivo, que nós ministramos, e esses vídeos podem ser utilizados na multiplicação do conhecimento
com a comunidade escolar, principalmente nas horas de trabalho coletivo com os docentes. Eu agradeço, deixo aqui meu abraço para vocês e um beijo aí no coração e espero ver vocês no próximo vídeo.